Vibe Mundial FM. Eu vou pegar como exemplo Exu Caveira, né? O nome assusta? O nome assusta por ignorância, né? Porque, na verdade, o Exu Caveira, ele traz esse nome porque ele traz um símbolo, é tudo simbólico, são arquétipos, e nós temos que entender o símbolo, o arquétipo. Exu Caveira, ele trabalha na força de Obaluaê, ele trabalha para o raio violeta. Obaluaê é um orixá que equivale ao raio violeta. Obaluaê ou Omulu são orixás, chamados orixás da vida e da morte, e trabalham com a vibração com a vibração, portanto, do raio violeta, é a mesma coisa, né? E Exu Caveira, ele traz o símbolo da caveira porque ele representa justamente um alerta, é como se ele dissesse assim, olha, nós somos isso aqui, temporários, nós somos temporários, a morte chega. Isso não é para te assustar, é para você entender a morte simbólica, a morte não só literal do corpo, mas a morte de um relacionamento, a morte de um ciclo dentro de um trabalho. A morte, ela é uma energia da natureza necessária, né? Necessária. Você tem, por exemplo, no teu corpo, células que nascem e células que morrem todos os dias. Todos os dias, células do teu corpo nascem e morrem. Nós nascemos e morremos o tempo todo, até organicamente. Olha que interessante refletir sobre esse ponto de vista, Então, na verdade, quando a gente para pensar desse jeito, por exemplo, vocês sabiam, falando aqui, abrindo um parênteses, que na biologia, biologicamente, a gente sabe que a cada 6 meses, a cada 180 dias aproximadamente, o nosso corpo troca quase 100% das células. Isso quer dizer que nós, de uma certa maneira, biologicamente falamos, nós morremos e renascemos 2 vezes por ano. O teu corpo hoje não é o mesmo que era 6 meses atrás, não é o mesmo que era 1 ano atrás. 2 vezes por ano, todas as células do teu corpo, quase todas, são trocadas. E eu só estou comentando isso com vocês para vocês entenderem que não tem nada permanente, não tem nada sólido, nada eterno fisicamente falando. Tudo, a única coisa eterna é a essência. Então, o que nós precisamos entender é que nós temos que aprender a lidar com a energia da vida e a energia da morte. Então, por exemplo, quando nós entendemos isso, o que é a vida? É a ordem, é o crescimento, é a expressão. O que é a morte? É o fim de um ciclo, é a reciclagem, né? Igual a gente aqui no nosso mundo moderno, contemporâneo, né? Na nossa modernidade, temos tantos produtos que são consumidos todos os dias, que geram tanto lixo de embalagens que tem que ser agora recicladas, a reciclagem do lixo, não é? Só que nós temos que aprender a reciclar toda a nossa vida, tudo que acontece conosco pede reciclagem, todo o tempo. Então, Exu Caveira, ao contrário do que o nome pode parecer para as pessoas desavisadas e que estão ainda na ignorância do assunto, ele é o símbolo do guardião, um cara de uma inteligência. Ele não é na verdade, né? Existe uma falange, um grupo de seres que assumem, e eles não têm aparência de caveira, nada disso, eles são normais, humanos, como nós, só que eles têm, eles trazem esse símbolo justamente representa, como eu acabei de dizer, a reciclagem. A palavra reciclagem quer dizer mudança de ciclo, a morte de um ciclo, o nascimento de um novo ciclo, que é exatamente o papel da chama violeta, que é a energia de Obaluaê e Omulu. Obaluaê, Omulu, chama violeta, a mesma coisa, no olhar universalista da espiritualidade, né? Então, quando você trabalha com essas energias, né? Exu Caveira, por exemplo, quem está precisando aí, vou perguntar para vocês, quem está precisando aí romper com ciclos repetitivos de doença, de escassez de dinheiro, de dificuldade, de conflitos familiares,
de conflitos em relacionamento amoroso, casamento, namoro, que ainda não, sabe, as coisas não se resolvem para valer, ou para um recomeço de um ciclo, ou para um fim de um ciclo. Então, na verdade, quem está nesse processo? Todos vocês que estão nesse processo estão precisando dessa vibração que eu estou aqui trazendo hoje para vocês, explicando, ensinando sobre isso, que é a energia de Exu Caveira, ou dos Exus da falange de Exu Caveira, ou, em outras palavras, a vibração de Obaluayê e Omulu, que é a vibração, né, da transmutação, da transformação, do fim de ciclos para o início de novos ciclos, ok? Então, é assim que funciona. Todos os Exus, na verdade, são magos, né? Só que cada um trabalha num tipo de magia. Por exemplo, o Exu do Raio Azul, que é Tranca-Ruas, né? O nome principal, não é o único, tá? Tem várias denominações de Exus dentro de cada força, dentro de cada orixá, só que tem o principal, aquele que a gente chama o comando da linha. O comando da linha de Obaluayê e Omulu é Exu Caveira. O comando da linha da força de Ogum, né, que equivale ao Raio Azul do Poder, é Tranca-Ruas. Falei dele essa semana aqui também já, em outro programa. Então, na verdade, cada ser desses, na verdade, grupos e grupos e grupos de seres, né, um número enorme de entidades, e não dá nem para dizer quantos seres existem atuando no plano astral, é um número gigantesco de seres. Todos eles, cada um trabalha na magia do seu raio ou na magia do seu orixá. Qual é a magia? Vamos lá continuar um pouquinho então esse assunto, que é interessante aprofundar, mesmo que a gente destaque hoje aqui o Violeta, o Obaluayê, né? Vou dar uns exemplos diferentes para vocês compreenderem melhor. Por exemplo, no Raio Azul, a magia do Raio Azul é a magia do poder, é a magia que te empodera, que traz para você autoridade, que traz para você voz de comando sobre a própria vida, respeito diante dos outros. Ogum é o orixá que traz, delimita o teu território de vida, o que é meu, não no sentido só material, físico, mas no sentido das minhas opiniões, dos meus sonhos, daquilo que ninguém tem o direito de vir interferir, né? Então, quem está precisando aí de individualidade forte, individualidade forte para conseguir peitar, né? Quer dizer, conseguir se fazer respeitar diante das pessoas que porventura não te respeitem. Quem está precisando disso está precisando da magia de Tranca-Ruas. É a magia de Tranca-Ruas que vai propiciar, né, essa autoridade para você, esse autorrespeito para você, esse fortalecimento da sua individualidade. Então, trabalhar com eles são professores nossos, eles são grandes auxiliares, né, do plano astral, porque eles estão causando em nós gatilhos do nosso melhor, ou seja, gatilhos positivos, né? Gatilho do nosso poder, gatilho psicológico, eu digo, né? Gatilho emocional e energético. Então, o que causa a aproximação desses guardiões é uma elevação da nossa consciência, é um resgate lá no nosso inconsciente do nosso melhor, daquilo que está ligado à nossa essência, ao nosso eu superior. É isso que provoca, é isso que fazem os Exus quando você os incorpora lúcida, conscientemente sempre. Isso eu destaco muito, galera, porque não tem nada a ver com a prática religiosa onde as entidades são incorporadas sem consciência. Não. O próprio amparo quer médiuns lúcidos. A incorporação, ela visa que todos consigam essa parceria, essa conversa lúcida com os próprios mentores e, no caso, com os próprios Exus. Vibe Mundial 95,7